A recomendação tradicional de fazer uma caminhada leve, principalmente depois das refeições para controlar o açúcar no sangue, é bastante conhecida. Mas a ciência moderna demonstra que esse hábito apenas é uma arranha a superfície de um controle metabólico, embora que caminhar traga muitos benefícios. Encarar picos severos de glicose apenas em uma caminhada lenta é compatível principalmente a você tentar apagar um incêndio com a proporção de uma mangueirinha de jardim, um exemplo. Então, existe abordagem muito mais eficiente, principalmente baseado em estímulos musculares de apenas 60 segundos, usando o próprio corpo, capaz de direcionar principalmente imediatamente os nutrientes para os músculos, em vez de armazená-lo principalmente como gordura. Além disso, utilizar as águas minerais específicas ricas em cálcios e o consumo de carboidratos em momentos principalmente estratégicos durante o seu dia realiza e flexibiliza principalmente o seu metabolismo. Aqui o canal vai te dar dicas práticas que você pode colocar no seu dia a dia para recuperar o controle da resposta glicêmica, principalmente, e otimizar o funcionamento celular. Então, para compreender como esse processo principalmente ocorre, é necessário analisar um percurso, o que o açúcar faz no organismo após uma refeição. Quando os carboidratos são consumidos, a glicose entra na corrente sanguínea e o pâncreas responde liberando principalmente a insulina. A insulina atua como uma chave química que procura os receptores nas células musculares para abrir principalmente o chamado transporte de GLUT4. Então, que funciona como uma porta de entrada para a glicose. Em um organismo principalmente saudável, as portas se abrem. Os músculos absorvem o açúcar para gerar energia a glicose no sangue, retomar os níveis normal. Mas, no entanto, quando há resistência à insulina, principalmente, as fechaduras celulares se tornam-se mais rígidas. A insulina não consegue abrir essas portas de entrada. Como consequência, a glicose acumulada no sangue causa inflamação. É um processo chamado de glicação, onde o açúcar danifica as proteínas do corpo, como se fosse principalmente uma ferrugem de metal, para conseguir entrar nos músculos, o fígado, para transformar o excesso de glicose nas novas células, a gordura por meio de lipogênese. Resulta principalmente em queda de energia, ganho de peso, por isso que essa dificuldade é isso. Então, o desequilíbrio do bloqueio, a ciência descobriu que a célula muscular possui uma porta de entrada secundária, que ignora completamente, principalmente, a necessidade de insulina. Uma revisão, um estudo científico publicado no período molecular metabólico detalha que a contração muscular de maior intensidade são capazes de forçar a abertura dessas portas do GLUT4 sem a participação da insulina. Ao realizar principalmente um esforço físico curto e intenso, como agachamento, flexões de braços, as células musculares consomem rapidamente sua energia imediata, o trisfosfato de adenosina, que rapidamente a energia ativa o sensor molecular dentro do músculo, chamado de proteína quinase, ativando principalmente o monofosfato e que funciona como alerta de combustível celular. Ao detectar essa queda de energia, esse sensor envia sinais de emergência que força principalmente a abertura imediata dos transportadores de glicose na superfície muscular, permitindo que o açúcar entre diretamente na célula. Então, uma caminhada leve não gera intensidade necessária para ativar principalmente esses alertas metabólicos de forma robusta, funcionando apenas como um interruptor fraco. Ele funciona, enquanto os exercícios de peso corporais intensos agem como um interruptor de potência máxima. Então, aplicar a prática desses mecanismos consiste em realizar 2 a 3 séries de exercícios usando o próprio corpo, imediatamente após as refeições, focando principalmente nos maiores grupos musculares. Um exemplo como pernas e peito são os maiores depósitos de glicose no organismo. Então, realizar agachamentos livres, passadas ou flexões de braço, até mesmo
você vai fazer até próximo à falha muscular, ativando a célula de forma eficiente. Esse esforço concentrado transforma os músculos em uma esponja altamente absorvente, que absorve tudo, né? Então, durante uma atividade intensa de 15 minutos. Isso ajuda, são o quê? Seus músculos vão se restabelecer, então alterando completamente, principalmente, o destino metabólico das refeições e evitando principalmente o quê? Fazendo esse tipo de treino, as gorduras que elas se acumulem como gordura, né? Então, além de abrir portas celulares, esse treino curto, intenso, os exercícios é fundamental para garantir que a insulina no corpo liberada funcione também de forma eficiente. A liberação de insulina pelo pâncreas não ocorre de maneira aleatória. Ela depende principalmente de sinalizadores minerais, que é muito eficiente, que é o cálcio. Um estudo científico mostra que utilizar técnica avançada de imagem, né, em tempo real, demonstrou que ao entrar a entrada de glicose, principalmente nas células do pâncreas, é um sinal elétrico que abre canais exclusivos para a entrada de cálcio. A entrada rapidamente de cálcio funciona como um gatilho físico, principalmente para arremessar a insulina armazenada na corrente sanguínea, então de forma rápida e coordenada. Se essa sinalização de cálcio for fraca, o pâncreas libera principalmente a insulina de maneira mais lenta e eficiente, sobrecarregando principalmente os órgãos ao longo prazo, aumentando principalmente o risco de desenvolver diabetes do tipo 2. Olha só, preste atenção nisso. Para manter esses sinalizadores de cálcio funcionando de forma limpa, não se recomenda o uso principalmente de suplementos totalmente isolados, o cálcio em alta ou cálcio em alta dose. Isso compete diretamente com o magnésio, mesmo os canais de absorção do corpo. Então, a estratégia mais segura e eficiente é obter cálcio por meio de águas minerais, ricas principalmente em elementos. Ou principalmente consumida ao longo do dia, né? Alguns tipos de bebida específica que você pode usar durante o dia, não só de uma vez só. Então, para manter o consumo dessas fontes de cálcio durante o dia, reserva a suplementação de magnésio para o período da noite, um exemplo, né? Para não competir com a absorção durante o dia. Então, o pâncreas é necessário sinalizar esses sinais limpos, principalmente para que tudo ocorra da forma certa. O terceiro passo para a perda de gordura, existe uma janela de tempo específica que os carboidratos são direcionados quase exclusivamente para a construção do músculo e a recuperação deles. Então, sem o risco de serem convertidos principalmente em gordura. Então, essa janela ocorre durante principalmente o treino físico intenso, momento em que as contrações musculares, principalmente, são repetidas para manter o transporte de glicogênio totalmente aberto na superfície do músculo. Então, funcionando como se fosse um vácuo que absorve principalmente o açúcar no sangue. Ao consumir carboidrato, principalmente simples, de maneira de rápida absorção durante os treinos, durante mais de 60 minutos, um exemplo de treino, esses nutrientes são queimados imediatamente como combustível ou usado para restaurar principalmente os estoques de energia muscular em tempo real. Então, o consumo estratégico principalmente de carboidrato simples, que é o nosso terceiro passo, durante as atividades físicas, desempenha-se um papel ainda mais profundo na recuperação principalmente metabólica. A resistência crônica à insulina faz com que as mitocôndrias, que são utilizadas como usinas de energia das células, percam a capacidade de processar glicose de maneira eficiente pelo simples esse dessumozinho. Então, o carboidrato simples entra principalmente na célula, independentemente da insulina. Então, as mitocôndrias são estimuladas à prática do uso da glicose rapidamente. Então, as repetições do processo que a gente está falando, que são as usinas flexibiliza principalmente, tornando-se cada vez mais capaz, né, para os carboidratos de forma correta, mesmo ele fora dos momentos de exercício. Então é isso, né? É a qualidade do tipo de carboidrato você vai fazer uso, que ele vai te ajudar na digestão também, como
como maltodextrina, você pode usar praticando o treino, a gente está falando isso, né? Você praticando atividade física e fazendo uso de maltodextrina, que é um suplemento que vai te ajudar, que é de absorção simples, que vai te ajudar nesse processo. Então, só a combinação dessas três dicas que a gente deu aqui, que faz a combinação perfeita para você conseguir ter o máximo de resultado nos seus treinos. E como a gente está falando, não precisa de nada de outro mundo. São dicas simples, né, que a gente falou agora, que são dos cálcios, a porta de entrada sem ser a insulina, e do carboidrato simples. São práticas de exercícios que a gente falou, de exercícios físicos, e dá para você ter resultado mais do que apenas uma simples caminhada. Então, espero que você tenha gostado dessas dicas. Curte e compartilha nossos vídeos para que outras pessoas possam ter acesso, tá certo? Um forte abraço e até a próxima dica, se Deus quiser.